Bom, então, dando seguimento aqui, o... refletindo sobre as relações entre Eusébio, Calderaro e André Luiz, né? O André Luiz fala que não conhecia o Eusébio ainda e dizia o seguinte, que Calderaro recebia do Eusébio as orientações. Então, ele diz assim, Calderaro, porém, recebia-lhe a orientação de conformidade com o quadro hierárquico, então, de novo, aquela questão da hierarquia no mundo espiritual como algo muito claro, e aí eles se referiram com entusiasmo do subordinado que se liga ao chefe guardando o amor acima da obediência. Então, assim, inovando as formas de relação entre, vamos dizer, funcionário e chefia que a gente tem aqui na Terra, né? Então, uma disposição muito mais de fazer as coisas por amor do que simplesmente por obediência, por reconhecer naquele instrutor ali não só a autoridade em si, mas os elementos morais, etc., que podem despertar no próprio aprendiz o desejo também de ser melhor e de servir com amor e não só com obediência, né? Esse é um aspecto interessante. Aí ele vai aprofundar no trabalho de Calderaro. Né? Os slides a gente vai postar aqui no grupo, para quem quiser ter essa ênfase aí que a gente está dando. Claro que a gente não consegue abordar tudo, né? Mas vamos lá. E aí, o trabalho de Calderaro já era diferente. O trabalho de Calderaro era na crosta terrestre. Ele não trabalhava assim nessa zona intermediária igual o Eusébio fazia. O Calderaro descia a crosta e para atender de modo direto aos irmãos encarnados. Aí ele fala, aqui que ele fala que ele se especializou na ciência do socorro espiritual, que entre os estudiosos do mundo poderia ser chamado então de psiquiatria iluminada, um setor de realizações que seduziu o André Luiz. Aí ele falou, eu tinha uma semana sem nada para fazer, né, nos termos humanos, aí, ele fala, sem obrigações definidas, e dentre os encargos ele pediu um estágio lá com o Calderaro, junto com outros espíritos. E ele foi estudar com o Calderaro e ele falou, olha, ele me aceitou com a gentileza característica dos legítimos missionários do bem e propondo-se a conduzir-me carinhosamente. Então, outros aspectos aí da personalidade de Calderaro que a gente vai falar, né, desses espíritos que estão ali ajudando. O elemento da gentileza surge muito claramente, né, e também a questão do carinho na condução com o André Luiz e o seu desenvolvimento. E aí ele vai falar do seu trabalho, é como se fosse um SAMU, né, usando o termo aqui no Brasil, do Serviço de Urgência e Emergência do Setor Público, né, que ele atende o imprevisto, ele atende o inusitado, ele atende aquilo que não está programado. Né. Ele falou, olha, os casos que lhe eram atinentes não apresentavam continuidade substancial, desdobravam-se, constituíam obra de improviso, obedeciam inopinado das ordens de serviço ou das situações. Noutros campos de ação, pelo contrário, se faz o roteiro, avalia-se as condições, né, as circunstâncias. Por exemplo, o trabalho vai fazer uma cirurgia, vai fazer o risco cirúrgico, vai pedir os exames, vai ver se deve operar ou não, se deve estabilizar alguma outra questão antes de fazer o procedimento. Mas do ponto de vista ali espiritual, o Calderaro, o planejamento encarnatório, né, numa visão espiritual. Mas Calderaro não, ele obedecia ali às manifestações imprevistas da própria vida, né, como diz o André Luiz. E ele importava ele acompanhar os problemas quais imprevistas manifestações da própria vida. Por isso ele não traçava a rigor programas quanto a particularidades, ele ia executando os deveres que lhe competiam, onde, como e quando determinasse os desígnios superiores. Então você vê, é uma peculiaridade aí do serviço do Calderaro de estar mais disponível, vamos dizer assim, espiritualmente, para poder atuar de acordo com a evolução das situações mais improvisadas da vida, porque a gente sabe que vida é vida, né? E as coisas realmente vão acontecendo e nem sempre se pode prever naquele nível que o Calderaro estava atuando, né? E aí ele vai falar do escopo fundamental da tarefa dele, que basicamente era o seguinte: dar socorro imediato aos infelizes, evitando, quando possível, porque dá a entender que nem sempre era possível, a loucura, o suicídio e os extremos desastres morais. De certa forma a gente vê isso no diálogo com a psiquiatria, né, do ponto de vista humano, porque realmente os profissionais nessa área eles trabalham ajudando a pessoa a reconquistar um equilíbrio, né, com o uso de psicoterapia, medicamentos e outras medidas, evitando o suicídio, que é uma luta realmente da psiquiatria, e os extremos desastres morais, que é quando a pessoa se coloca ali
em risco de fazer coisas que possam comprometer a sua imagem, né, pública, o seu cenário familiar e tudo mais. Então, aprofundar isso aqui é muito interessante, né? O aspecto da prevenção à loucura, o aspecto da prevenção ao suicídio. Nós estamos no Setembro Amarelo aqui em 2019, né, fazendo esse vídeo, então isso é muito importante. E os extremos desastres morais, ou seja, quando as pessoas podem se colocar ali em situação de calamidade moral, né, e não só de saúde física nesse sentido. E aí os requisitos que o André Luiz fala que o Calderaro deveria ter seriam conhecer profundamente o jogo das forças psíquicas, né, e também um acendrado devotamento ao bem do próximo, para ajudar a estar realizando bem essa tarefa. Bacana? Nós vamos seguir falando no próximo vídeo. Um abraço.